Hoje, quarta-feira, seria o dia do nosso culto e encorajamento, mas não vamos poder ter nesta quarta-feira, mas temos o contato, celebração agora, nós juntos pela internet, juntos na palavra, na oração e na unidade do Espírito Santo. E nós estamos meditando, sendo edificados através do Salmo 119, o maior dos salmos, longo salmo, um salmo sobre a palavra diante da realidade dos desafios da vida. Salmo 119, o nosso tema é caminhar iluminado. O verso mais conhecido deste salmo é o verso 105, que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Este salmo é sobre a palavra de Deus, é a palavra de Deus como a luz para nós que caminhamos este mundo de tantos momentos escuros e trevas, momentos difíceis, como o salmista revela que ele enfrentava aqui. Mas a palavra é suprema na vida dele, como deve ser na vida de todo filho de Deus em Cristo Jesus. Salmo 119, uma longa poesia no hebraico, a língua original, composta na forma de acróstico, 22 letras do alfabeto hebraico e um verso da poesia para cada letra do alfabeto. Um verso da poesia, não dos versículos que nós temos em português para localização de texto. E aqui nós temos então do verso 40, o versículo 41 até o versículo 48, mais um verso do grande poema, Salmo 119, é a sexta letra do alfabeto hebraico. E este é o texto para nós, neste momento diante do Senhor, o texto da palavra de Deus, para abençoar a sua vida, a vida de cada um de nós. Salmo 119, do verso 41 ao verso 48. Abra o coração para a palavra, abra a mente para receber a palavra, receba a palavra do Senhor. Diz assim: que o teu amor me alcance, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois das tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente à tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus testemunhos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Que expressão do salmista, que palavra tremenda dele. Que o teu amor me alcance, Senhor, a tua salvação segundo a tua promessa, então responderei aos que me afrontam. Todos nós fomos alcançados pelo testemunho de alguém. Você foi, eu também. Alguns no ambiente da família, na educação cristã. A maior parte de nós não tivemos esse tipo de testemunho, mas fomos alcançados pelo testemunho de outros. Em outras situações, circunstâncias. Mas muitos de nós oferecemos desafios, fomos desafiadores para quem testemunhou para nós. Grande parte de nós, grande parte dos crentes, os convertidos em Cristo. Enquanto incrédulos, foram desafios para aqueles que testemunharam para eles, foram oposição, desprezaram o testemunho que ouviram por muito tempo. Talvez você aí que me ouve vai dizer, sabe, eu fui assim. E hoje você procura testemunhar, procura ser fiel em refletir Cristo na sua vida onde você vai. E você muitas vezes se depara com ambientes desafiadores. Às vezes são ambientes, pessoas
que confrontam diretamente. Alguns vão até ao escárnio, por exemplo, à zombaria, são irônicos com o que falamos. Outros até vão à oposição agressiva. Enfim, não é incomum encontrarmos situações difíceis. E quando nós estamos numa situação em que o mundo conflita conosco por outras razões, ou por navegarmos ou estarmos em posições diferentes, é difícil o testemunho. O testemunho é algo que se torna realmente desafiador. Aqui está o salmista vivendo um momento assim. De um lado, ele é uma pessoa, um homem comprometido com a palavra do Senhor, com a vida na palavra, mas ele se depara com pessoas, situações onde há oposição, há um enfrentamento, há uma intimidação. E aqui, nestes versos, a palavra de Deus, então, na voz do salmista, fala a você, meu irmão, minha irmã, prevaleça no testemunho. Prevaleça no testemunho. E este verbo prevalecer tem o seu lugar, porque muitas vezes, para testemunharmos, é preciso coragem, força, é preciso prevalecer, porque não encontramos um ambiente muito receptivo ao testemunho, no meio da família às vezes, no meio dos parentes, dos colegas de trabalho, mas é preciso prevalecer. O salmista prevalecia então no seu testemunho. Veja a situação adversa que ele vivia aqui. Ele fala no verso 42 sobre os que me afrontam. Os que me afrontam, batem de frente. Como é difícil, como é difícil. Mas ele diz: então responderei aos que me afrontam. E essa resposta é a resposta de testemunho. Não é apenas a questão de responder num debate de um assunto que ele está envolvido, mas como testemunho. Talvez até tratando de uma questão, mas se posicionando diante dela, num lidar, num tratar de alguma coisa, posicionando-se como testemunho fiel à palavra naquela questão, não caminhando por caminhos que não são da palavra. Mas enfim, responderei aos que me afrontam. Situação adversa, situação onde não é fácil o testemunho, é preciso prevalecer. E ele diz no verso 46, falarei dos teus testemunhos diante dos reis. Quando nós estamos diante de alguém que parece ser maior, mais importante, pessoa com uma condição superior à nossa, há uma tendência de intimidação, talvez pela intelectualidade, talvez pela posição social, há uma tendência de se ficar intimidado. Mas não o salmista, não é o salmista, ele prevalecia no testemunho. Falarei dos teus testemunhos diante dos reis, ele acrescenta, sem ficar envergonhado. Às vezes na escola, na universidade, professores que se portam como sabedores de todas as coisas e entram com atitude de desdenhar da fé, da Bíblia, e há uma tendência de se ficar intimidado, talvez no ambiente do trabalho, entre os parentes, ou alguém que já é arrogante por natureza, por ter às vezes recurso financeiro, ou por ter uma posição social mais privilegiada. E poderíamos comparar com uma presença dos reis, presenças que tendem a nos intimidar. Mas o salmista diz, falarei dos teus testemunhos. Testemunhos, lembrando mais uma vez, é um sinônimo no Salmo para a palavra de Deus. O salmista usa diversos termos, na verdade, para se referir à palavra de Deus, para não repetir palavras sempre na forma poética, ficar mais elegante, mais criativo. Ele usa termos que são intercambiáveis, mas significam palavra de Deus. Por exemplo, aqui eu tenho testemunhos nesse verso que eu citei.
Eu tenho ordenanças mais no verso 43, eu tenho lei no verso 44, eu tenho preceitos no verso 45, nós temos esses termos então aqui, promessa no verso 41, enfim, termos todos que se referem à palavra de Deus. E ele diz então, voltando à questão da situação adversa, os que me afrontam no verso 42 e no 46, falarei dos teus testemunhos diante dos reis sem ficar envergonhado. Que eu e você possamos prevalecer no nosso testemunho, ficarmos firmes com o Senhor num ambiente que é hostil à verdade do Senhor, despreza, desdenha, afronta, bate de frente, seja qual for o tipo de intimidação, adversidade, que você possa prevalecer no seu testemunho. Mas ele prevalecia, o salmista prevalecia, porque ele tinha uma resolução no seu coração definitiva, uma resolução onde tudo estava resolvido. Eu vou permanecer, eu vou ficar. Ele diz no verso 43, jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Nas tuas ordenanças, ou a tua palavra, na tua palavra, nas ordenanças coloquei a minha esperança. Para ele não há como negociar a palavra e o ficar com ela, porque se há esperança para a vida dele, para ele, está na palavra do Senhor. Ele não tem outra esperança, ele não tem no que pôr a esperança, a não ser na palavra. Isso foi resolvido no coração dele, só ela tem a direção para o caminho dele, só ela é luz. Uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos se eles queriam abandoná-lo também, a multidão tinha abandonado Jesus, e Jesus perguntou, vocês querem me abandonar? E a resposta dos discípulos para Jesus foi, não vamos te abandonar, porque somente tu tens as palavras de vida eterna. Para onde vamos nós? Quem tem palavras de vida eterna? O dinheiro? O status social, profissional, popularidade? Nada disso nos dá vida eterna. Por isso a palavra de Deus é realmente a lâmpada que ilumina os nossos passos e a luz que clareia o nosso caminho. Por isso então ele fecha com a palavra. Na tua palavra está a minha esperança. Resolução definitiva. Ele está definido, ele já tomou a posição. Verso 44 continua, obedecerei constantemente a tua lei. Obedecerei constantemente a tua lei. E mais, não somente constantemente, ele termina o verso dizendo, para todo o sempre. Para todo o sempre. Você percebe aí como essa questão dele com a palavra está fechada e não abre. É ele a palavra e a palavra com ele, e ninguém vai entrar no meio disso ou vai afastar um do outro. Uma resolução definitiva. Ele prevalece no testemunho, porque no meio dessa situação adversa, ele é alguém que vem com essa definição no meu coração. Não vou negociar a palavra, não importa a pressão que venha, a oposição que venha, dela eu não abro mão. Ninguém vai me intimidar com relação à palavra de Deus. Alguém que prevalece no testemunho, a palavra diante do mundo. E aqui nós vamos deparar com um homem que tem então liberdade. Ele goza de uma liberdade de convicção. Ele não fica preso, amarrado, travado. Quando ele fecha com a palavra, ele tem essa resolução definitiva, isso dá uma liberdade muito grande para ele. Porque aí, os outros são os outros, as posições são entregues a si mesmas. Eu vou ficar com a palavra e vou em frente, eu estou livre, já resolvi meu problema. Eu já sei qual é o meu voo, qual é o meu caminho. Liberdade de convicção, a convicção traz liberdade. Não ficamos aí negociando, incertos, mas com a convicção vamos em frente, somos posicionados. No verso 42 ele diz sobre aqueles que me afrontam, já citei esse verso, mas ele adiciona, pois confio na tua palavra. Confio na tua palavra. Ele é convicto. Se ele confia em algo, é na palavra de Deus. Por isso, as situações adversas,
haverão de ser enfrentadas, ele vai prevalecer no testemunho, porque tem a liberdade da convicção. Eu sei o que eu creio, eu sei porque eu creio, eu sei qual é a luz do meu caminho. Isso já foi resolvido, eu tenho convicção, e aí ele tem essa liberdade do testemunho e consegue prevalecer diante da agressão direta ou indireta. Liberdade de convicção no verso 45 ainda. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Busco os teus preceitos. Aí está a luz para o meu caminho. É a palavra da vida eterna com Deus, a paz com Deus hoje em Cristo e para todos sempre. A obra de Deus em Cristo, que a palavra me fala, a graça de Deus em Cristo me alcançou, sou dele, está tudo acertado, ele é minha esperança, é só ele tem palavras de vida eterna. E então eu busco os teus preceitos, fonte de vida para mim, luz para o meu caminho. Por isso, ando em verdadeira liberdade. Aqueles que se opõem a mim, aqueles que talvez desdenham, estão em trevas, não têm a palavra. Eles colocaram esperança onde? Na palavra igual o salmista? Não, em coisas passageiras, pequenas deste mundo, até na sua arrogância, na sua prepotência, na sua posição aí, seja por qualquer razão mais elevada. Mas tudo passa e eles vivem uma vida sem direção, vivendo ali nas tramóias humanas. Não o salmista, ele tem luz para o seu caminho. Eu busco os teus preceitos, andarei em verdadeira liberdade. Diante da oposição, ele não treme, ele prevalece, porque ele tem essa liberdade. Bem, resolução definitiva, liberdade, né, de convicção, prevalecendo no testemunho. Mas não é uma questão de poder humano em tudo isto. Comigo ninguém pode, eu tenho o melhor argumento. Não é por aí. Onde estão os recursos dele para caminhar assim, para ser assim, prevalecendo no testemunho com a palavra de Deus? No verso 1 ele nos indica os seus dois recursos. Ele diz que o teu amor me alcance. Essa palavra de amor aqui nós temos no português, traduzido, né, no hebraico, como eu já disse, que é a língua original deste salmo. Amor, no hebraico, a palavra difícil de colocar no português. E até encontramos nos Salmos, por exemplo, usando duas palavras para tentar trazer a força dessa palavra. E aí aparece às vezes assim, amor leal, amor fiel. É este amor de Deus que nos alcança, apesar de quem nós somos. E então, por nos alcançar no seu amor, apesar de que nós somos, os méritos de Deus, a garantia de Deus, através da morte de Cristo na cruz, é isso que acontece. O amor de Deus na cruz é algo que é totalmente de Deus, não é de nós. Então o amor de Deus nos alcança. Este amor que então garante tudo, garantiu na cruz tudo, que somos dele para sempre, apesar de quem nós somos. Este amor que não abre mão de nós, que somos dele, esse amor que não vai desistir, que não vai embora, que não vai mudar amanhã. O amor fiel, o amor leal, é este amor que ele canta aqui, que o teu amor me alcance. É o amor de Deus que dá a ele então esta força para prevalecer com a palavra, ser resoluto nela e ter essa liberdade e assim por diante. Mas ele continua ainda no verso 42, então completando o pensamento: Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então que o teu amor me alcance, Senhor, e a tua salvação também me alcance, segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. A salvação que vem do amor de Deus, o resgate que vem do amor de Deus, que ele que nos traz para si mesmo em Cristo Jesus, e aí somos posse dele, perdoados, resgatados do pecado, do mundo, do maligno. E então aí está o amor e a salvação de Deus, a certeza de que Deus está conosco em seu amor, são os recursos que capacitam este homem a prevalecer na palavra. Você tem prevalecido na palavra e no testemunho, meu irmão? Você tem prevalecido, minha irmã? Aí está o salmista
prevalecendo, e você também pode prevalecer e deve. Prevaleça no testemunho. O mundo está escuro, o mundo está em trevas, e o mundo se esconde através de artimanhas, se opondo, mas o mundo precisa, as pessoas precisam da palavra testemunho, e deixe com Deus a obra de transformar as pessoas. E alguns demorarão mais tempo, vão ter que ser alvos de mais testemunhos, mas um dia elas são transformadas, como você foi um dia. Prevaleça no testemunho, mesmo na situação adversa. Tenha esta resolução com a palavra, porque ela é a luz para o caminho humano, não há outro. E vá na liberdade da convicção, mas dependendo do amor, da salvação de Deus. É Ele que vai usar o seu testemunho, não é você, e é Ele que vai lhe dar a coragem e a possibilidade de testemunhar. Mas tudo isto vem através de um andar então com Deus. A força do salmista está então nessa comunhão com Deus, em oração, em meditação, caminhando com o Senhor cada dia. Veja só o foco dele na devoção, no buscar a presença do Senhor sempre. Diz ele no verso 47, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Há um amor pela palavra na sua vida, meu irmão? Você ama os mandamentos do Senhor? Você tem uma paixão por isso? Você é atraído à palavra? Ou é algo cansativo para você? A palavra não é algo que lhe interessa. Ninguém vai ser forte na caminhada cristã se não for alguém da palavra. A palavra é necessária. Jesus falou sobre isso, a Bíblia toda fala sobre ela mesma como palavra de Deus e como é necessário para nós. É preciso a palavra, este prazer que ele fala aqui no verso 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Verso 47. E no verso 48 ele continua, a ti levanto as minhas mãos. Ato de devoção, como esperando de Deus. No ato de levantar as mãos, uma expressão exterior daquilo que vai no coração. Eu desejo mais do Senhor, quero mais do Senhor, quero mais que o Senhor me dê, me sustente, me conduza, me dirige. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Não é só uma questão de expressão emocional, de levantar a mão, um gesto mágico, porque todo mundo faz, eu faço. Não é isto. Junto com esta devoção que vem daquele que é apaixonado pela palavra, que ama a palavra, no verso 47, no verso 48, o levantar das mãos, vem junto com o meditar nos teus decretos. Decretos, palavra de Deus. Meditar, conhecer a palavra, ler, primeiro preciso ler, entender, e aí meditar, refletir nas verdades dela. Aí está então a força na devoção que dá este prevalecer a ele no testemunho, andando com Deus, a palavra, em oração, todos os dias, se renovando, se fortalecendo, prevalecendo assim no testemunho. A situação é adversa, mas ele está resoluto, está resolvido, ele é da palavra, e aí então ele tem uma liberdade de convicção, ele já está bem claro para ele, a palavra é a luz do meu caminho, não há outra, ninguém vai me tirar dessa luz, e eu sei que as pessoas estão em trevas, apesar da arrogância delas, da indiferença delas, eu sei o que é a verdade e a luz. Então esta liberdade de convicção, e aí os recursos do amor, da promessa de Deus, da salvação, de sermos dele neste amor infalível dele. E então dia a dia, na devoção, buscando se renovar, se fortalecer no Senhor, tendo neste prazer que ele fala no verso 47, no 48, o culto, a expressão, as mãos levantadas, mas não apenas um gesticular, um repetir de gestos, mas sim um meditar nos teus decretos, conhecer a palavra, pensar na palavra. Que você, meu irmão, possa prevalecer na palavra, para você honrar o nome do Senhor, e o mundo que está em trevas possa receber de mim, de você, o reflexo da luz da palavra que leva até Deus, ao seu amor infalível que todo pecador precisa urgentemente, este amor manifestado na cruz,
A graça e misericórdia que perdoa, transforma e então nos dá uma vida de caminho iluminado neste mundo escuro e a esperança da vida eterna. Prevaleça no testemunho. Vamos ao Senhor agora em oração.